vai falar um pouquinho agora sobre a importância de lembrar a data, sobre o evento, o tom do discurso das autoridades e convidamos para isso o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Ministro, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael, bom dia aos nossos telespectadores e internautas. O que é que o senhor achou do tom utilizado ontem pelo presidente Lula, pelo ministro Alexandre de Moraes, falando em tentativa de golpe de Estado, em manutenção da democracia, na necessidade de punição e de não perdoar para não estimular que aconteça de novo o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Como é que o senhor avalia o rumo que a coisa tomou ontem, ministro? Rafael, consideremos o episódio de 2023, do 8 de janeiro, sob os seus diferentes aspectos. Em primeiro lugar, foi uma violência e uma violação dos espaços de poder, tanto na Câmara dos Deputados, no Senado, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, com a presença de vândalos, paderneiros, e devem ser tratados com o rigor da lei, ou seja, deve haver punição rigorosa para o tipo de crime que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Porém, daí a considerar aqueles atos de desespero e de violência uma tentativa de golpe, vai uma distância muito grande, ou seja, qualificar aqueles acontecimentos de tentativa de golpe não passa de uma fantasia para legitimar o clima de polarização política, ideológica e de disputa que já envolve o país há alguns anos. Nós sabemos que todo golpe exige requisitos que não estavam presentes no 8 de janeiro. Comparemos, por exemplo, com o golpe de 64. Quais são os requisitos? O apoio institucional. Em 64 havia o apoio dos principais governadores do Brasil, do governador de São Paulo, do governador de Minas, do governador do Rio de Janeiro, do governador do Rio Grande do Sul. Qual era o apoio institucional de governadores ao ato do 8 de janeiro? Qual era o apoio da mídia? Os principais jornais, os mais importantes do Brasil em 64, apoiaram o golpe. Qual era a mídia que apoiava o ato de golpe de 8 de janeiro? Qual era o apoio internacional, o apoio diplomático? A Embaixada dos Estados Unidos foi mobilizada, os Estados Unidos emprestaram, inclusive, apoio militar em 64. Qual era a potência relevante? Qual era a diplomacia que estava apoiando o 8 de janeiro? Qual era o apoio partidário? Quais partidos apoiavam os gestos e os atos de 8 de janeiro? Qual era o apoio financeiro, econômico? Em 64, os grandes grupos econômicos do Brasil e de São Paulo financiaram abertamente os acontecimentos de abril e fim de março de 64. Qual foi o apoio financeiro de grupos de multinacionais e bancos no 8 de janeiro? Portanto, aliás, a Igreja, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou uma nota pedindo o golpe em 64 e apoiando o golpe quando ele aconteceu. A Igreja estava apoiando esse golpe ou essa tentativa de golpe de 8 de janeiro? Não. Portanto, eu acho que é uma fantasia para legitimar um clima de disputa. Acho que é um desserviço que se presta ao país tratar esse acontecimento como uma tentativa de golpe. Todos nós sabemos que o atual governo tem dificuldades no Congresso, que há uma aliança tácita entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal para compensar as dificuldades do governo no Poder Legislativo, onde ele não tem maioria, onde a base aliada é muito frágil. E eu acho que esse gesto, esse ato, essa comemoração, esse museu que querem fazer é apenas para legitimar a polarização e desgastar uma instituição importante que são as Forças Armadas. Atribuir às Forças Armadas participação ou, no mínimo, omissão nessa tentativa de golpe que, para mim, não aconteceu. Eu vivi um episódio semelhante quando eu era presidente da Câmara. 600 manifestantes desesperados invadiram as dependências da Câmara, depredaram, quebraram, atingiram violentamente um servidor da Câmara que foi
para a UTI com um trauma no crânio. Isso tudo eu tratei como? Tratei como baderneiros, dei voz de prisão a todos eles foram presos, conduzidos pela Polícia Militar de Brasília ao ginásio Nilson Nelson, mas eu não tratei aquilo como uma tentativa de golpe, nem contra a Câmara, nem contra o país. Tratei como ato de violência de baderna, como são atos de violência de baderna aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Agora, ministro, para além dessas ações capitaneadas pelo governo, mas com o apoio também do Legislativo, ou pelo menos parte dele, e do Judiciário, ações que aconteceram ontem, como o senhor analisa a atuação dos poderes ao longo desse último ano, pós-invasão, pós-ataques? Nós tivemos um judiciário que segue fazendo julgamentos, se não me engano, cerca de 30 réus já foram julgados, já foram condenados. São muitas pessoas que estão sendo investigadas por suposto envolvimento no evento, então esses trabalhos ainda vão seguir acontecendo no STF. Tivemos CPIs na Câmara Distrital, na Câmara do Distrito Federal, tivemos a CPMI no Congresso Nacional. O que faltou fazer para que houvesse um avanço mais rápido dessas investigações e o que passou da conta? Lívia, o que passa da conta é, por exemplo, alguns qualificarem os integrantes daquele ato de 8 de janeiro como terroristas. Se essa jurisprudência é adotada no Brasil e esse tipo de manifestação é tratada como ato de terrorismo, você vai ter muito terrorista para prender nas manifestações sociais. Qualquer manifestação de protesto que inclua algum ato de violência vai ser qualificada como terrorista. E você sabe que as coisas mudam no país. Tem governo que acha que determinado ato é terrorista e quando muda o governo, a concepção muda também completamente. Já vai ser outro tipo de ato que vai ser qualificado como terrorista. Portanto, não se pode brincar nem com esses conceitos e nem com a aplicação da lei. E, mais uma vez, eu digo, a baderna, a confusão, a violência, tudo isso tem que ser combatido com muito rigor. Agora, a aplicar conceitos como terrorista, como golpista, a esse tipo de ato, eu acho que é um exagero que só se explica pelas dificuldades políticas que o governo enfrenta, principalmente no Congresso, pela necessidade da aliança de um poder executivo fragilizado, que pouco governa o país. Por quê? Porque o Supremo governa uma parte, o Supremo é hoje, na verdade, um ator e um protagonista, tanto para legislar como para usufruir ou usurpar poderes do Executivo. As emendas foram confiscadas e hoje, na verdade, o Congresso não só fiscaliza, não só vota, como executa o orçamento. O governo perdeu também essa prerrogativa e talvez diante da fragilidade e da necessidade de uma aliança com o Poder Judiciário, com o Supremo, para se contrapor ao Legislativo, o governo tenha que lançar mão desse tipo de fantasia e de efeméride que é o que aconteceu em relação ao primeiro aniversário do 8 de janeiro.